Iniciando, o assunto principal aqui ainda é a questão da educação. A questão da dispensa de licitação de 4.300.000. De fato, no final de semana, nós vimos uma nota da diretoria de comunicação anunciando o cancelamento dessa compra, que nós achamos bastante prudente, apesar de hoje ainda no portal da transparência constam ainda 41 pedidos de compras empenhados das duas empresas com dispensa de licitação. São 19 empenhos da AC Rebeca da Silva e 22 empenhos da Natomar Brás, também as duas empresas alvos da dispensa aí de 4.300.000, que é prudente o cancelamento, porque é praticamente uma afronta ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, enquanto apontava duas compras por dispensas, indícios de irregularidade, suspeitas a serem investigadas, no meio desses apontamentos, publica-se uma dispensa de 4.300.000, deixando todos surpresos. Essa Câmara aqui se manifestou, o doutor Nardi, a professora Daniela, mas nos estranhou também o silêncio de toda a sociedade. Nós não vimos ninguém comentar, com exceção dessa casa, do deputado que comentou na rádio, mas uma dispensa desse volume, a essa altura do campeonato, que não há nenhuma situação de anormalidade. E pior, como a própria professora colocou, algumas escolas ainda com deficiência de alimentação. Até sugeri, professora Daniela, eu acompanhei em anos anteriores visitas surpresas, a senhora também participou em escolas para checar como está a situação da merenda. Eu me coloco à disposição para estar acompanhando, porque de fato a gente recebe reclamações de pais de alunos, de professores, e a questão da dispensa, que nos chamou muito a atenção, inclusive as suspeitas apontadas de empresa que funciona frigorífico num apartamento em Cotia. Então, são situações que merecem ser apuradas. Nós presenciamos a equipe da Secretaria de Educação aqui na Câmara preocupada, são pessoas sérias, o Beto manifestou preocupação. Agora, nós precisamos saber quem que está assessorando esses profissionais para sugerir uma compra totalmente descabida, que é essa questão da dispensa. E, aliás, uma dispensa de licitação pode ser feito, lógico, uma justificativa plausível a qualquer momento. Não tinha necessidade de fazer uma dispensa de 4.300.000. Poderia fazer uma dispensa pequena para atender uma necessidade pontual do mês e tentar resolver. Caso não resolvesse, fazer uma outra, e não desse porte de 4.300.000. Mas o que eu quero dizer, muito foi dito com relação à questão de gestão. Gestão, doutor Nardi, eu não sou especialista nessa área, muitos se intitulam especialistas, mas gestão pressupõe, primeiro, um diagnóstico da situação e, principalmente, um planejamento. Não precisa de dinheiro para fazer diagnóstico, não precisa de recurso para fazer um planejamento, e isso sim nós temos sentido falta. Falta sim gestão. Não houve um diagnóstico dessa situação, não houve uma previsão dessa questão da merenda, e tampouco um planejamento para se fazer uma dispensa desse porte. E observamos isso, salvo algumas exceções, em vários setores da administração, várias secretarias. Nós tivemos recentemente aqui a audiência pública com a secretária da Assistência Social, que apresentou a equipe muito comprometida, apresentou diversos projetos da gestão anterior, e quando perguntada qual as propostas, o que se pretende fazer, ela se limitou a dizer que está
tampando goteira e trocando porta da gestão anterior. Não era isso a resposta que essa casa esperava. O que essa casa esperava? Que o Castelo Branco tem uma grande quantidade de idosos e lá há necessidade de um centro-dia, que alguma região carente da cidade tem crianças na rua e precisa de um serviço no contraturno escolar. É esse diagnóstico. Como vai ser conseguido os recursos, de que forma isso vai ser planejado, aí é a questão da gestão. Mas nós precisamos de um diagnóstico do problema da cidade. E não só a lamentação, que está assim, que está assado. Praticamente um ano de governo já se passou e, lamentavelmente, nós não temos propostas. Nós precisamos saber qual o bairro que está precisando de escola, que está precisando de creche, onde há necessidade de serviço, para até então buscar recursos, seja com o próprio governador. O governador entregou agora, assinou uma construção de uma creche, 2.800.000 em Vera Cruz. Poderia ter sido em Marília. Será que foi apresentado um diagnóstico e um planejamento? Então, falta sim gestão, muito foi dito com relação à gestão e estamos necessitados de uma apresentação de uma gestão mais eficiente que, de fato, pelo menos previna que essas situações continuem acontecendo em nossa cidade. Meu tempo não vai ser suficiente. Citar também que todo esse clamor por conta dessa dispensa e outras situações, nenhuma sindicância foi aberta para apurar. Aliás, abriu-se sindicância para apurar depois do Tribunal de Contas já ter apontado. Depois que o Tribunal de Contas, o Ministério Público entrou, aí não há necessidade mais de sindicância. Mas há situações acontecendo, não estão sendo ditos e nenhuma sindicância está sendo aberta. Até uma pessoa me encontrou recentemente, doutor Nardo, falou, você tem feito esses apontamentos porque é oposição. Eu não sou oposição, muito pelo contrário. Oposição está fazendo quem está próximo do prefeito, quem assessora o prefeito, está vendo tudo isso acontecer e está batendo palma. Esse sim está fazendo oposição, porque está levando a erro e o prefeito precisa tomar providência, abrir sindicância para apurar sim o que está acontecendo hoje, senão vai estar mostrando que está conivente com toda essa situação.